Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Deck 4. E hoje eu vou conversar com um amigo, uma pessoa que eu gosto bastante, que sempre embarcou na Royal Caribbean International. Olha, ele começou como pool attendant, o cara que trabalha lá na piscina. Ele vai falar bastante sobre isso pra gente. E hoje ele é garçom do bar server. Rodrigo Tavares, você embarcou, menino, com quantos anos? Eu embarquei com 26 anos, um pouquinho tarde. Poderia ter sido antes, mas foi com 26 anos. E por que você embarcou? Você já tinha esse sonho da adolescência? Você queria ir embora de casa, do Brasil? Como é que era? Então, a expectativa que eu tinha, era de crescer. Então, aqui eu trabalhava, só que eu não via essa expectativa toda de crescer até eu conhecer o projeto Tripulantes do Futuro e que abriu os meus olhos para estudar, para tentar uma vida diferente lá fora, que seria a minha primeira oportunidade de conseguir sair para fora do país. E foi através do Tripulantes do Futuro que eu fiz esses cursos, esses preparatórios todos, e consegui essa vaga Do navio. Do navio. O que você fazia aqui em terra? Você trabalhava no quê? Bom, aqui em terra eu trabalhava, era supervisor numa rede de supermercados durante a madrugada, na época que eu fiz esses treinamentos e cursos todos. Você ganhava quanto na época, assim, no trampo do mercado? Bom, no mercado, na época, eu acho que eu ganhava uns R$1.100 por mês. Era registrado? Era registrado. Aí você conheceu o curso, entrou no curso. Isso. E embarcou depois de quanto tempo? Eu embarquei, depois que eu terminei, acredito que depois de 7 meses. 7 meses. E aí você já foi de cara pra Royal? Foi de cara pra Royal. E como é que foi? Como é que foi entrar num grupo tão difícil, assim, onde o processo de seleção é bem rigoroso? Teu inglês era excelente para entrar na Royal? Não. E como é que você conseguiu? Era bem básico. Então, eu foquei bastante na parte de entrevista, né? Eu sabia que meu inglês, eu estudava inglês por fora, só que era muito pouco tempo. Tinha 1 ano fazendo inglês fora, numa escola paga. Só que não era suficiente e com o curso de tripulantes eu acabei me focando mais na área de navio e entrevista. E aí eu me preparei muito para a entrevista e o que eu sabia, eu fui. Aí acabei passando, foi uma alegria. E aí, lá dentro do navio, eu fui desenvolvendo o inglês. E quando você se preparou para essa entrevista em inglês, essa entrevista foi com a agência ou foi com alguém da armadora direto? Foi todo em inglês? Como é que foi essa entrevista? Então, a entrevista da Royal foi com o Douglas. Que era o recrutador na época. Da Royal. Mas ele era exigente, assim, né? Ele era. E ele só falava inglês? Só inglês. E como é que você se virou? Então, é engraçado, porque justamente as perguntas que ele fez foram as perguntas que eu tinha me preparado, né? Eu fiz, peguei uma folha e imaginei as perguntas que provavelmente seriam feitas, falei com alguns amigos que já tinham participado da entrevista e depois fui colocando e fui estudando aquilo, as perguntas e as respostas a qual eu gostaria de dar sobre a minha pessoa em inglês e me preparei para isso. E aí você recebeu então a vaga de pool boy. Isso, de pool attendant, pool boy. De pool attendant. Isso. O que faz o pool attendant? Bom, o pool attendant é a pessoa que trabalha na área da limpeza da área externa do navio, né? Responsável pelas piscinas, responsável pela área externa do navio. Então é dentro do departamento de housekeeping. Dentro do housekeeping. Tá. Que na época, na Royal, esse departamento era a área do facilities, né? Lá eles falam que é o facilities, que é a área de limpeza e manutenção. De R$1.100 no supermercado, você foi para quanto a bordo? Então, quando eu comecei na Royal, o salário de pool attendant era de $750. O que seria hoje uns $3.500. R$3.500. Que na época dava... Você tem uma ideia de quanto dava na época? Bom... Isso já tem quantos anos, Rodrigo? Como pool boy, 10 anos atrás. Fazem 10 anos que você embarcou? Isso. Tá, e você lembra mais ou menos como é que era a conversão do dólar naquela época? Então, quando eu entrei, o dólar ainda não era tão alto. Eu entrei no primeiro ano, o dólar estava a 2,60. Mas já era quase o triplo
do que você ganhava no supermercado. Então compensava. Compensava. Tá. Compensava. E aí depois o salário modificou, né, um pouco. E depois eu fui seguindo e aproveitando o que o salário me dava, né? Trocava. O que o salário te dava? Você ganhava só os $750 ou você tinha comissão de Não, então, gorjetas? lá na Royal, na época, a gente podia fazer side job. Então... Explica o que é side job para quem tá entrando nesse mundo agora. Então, side job é quando você vai fazer outros trabalhos recebendo através do próprio tripulante, principalmente no housekeeping, que era o que eu fazia, que era para ser o assistente do housekeeping, para limpar o banheiro, arrumar a cama ou tirar o pó. Ele pega a pessoa para esse side job e fala: eu preciso de você só para... Mas aí esse cara paga do salário dele para você? Do salário dele. Então vamos supor, eu sou um camareiro, tô lá cuidando da minha sessão, 20 cabines. Isso. Aí eu, Fabrício, cansado, morto, tal, não sei o que, falo assim, putz, preciso de um cara para me ajudar. Isso. Eu posso, isso é uma coisa que o tripulante faz sozinho, ele não passa por ninguém, não fala com o RH. Então, na época, podia, né? Eu vou lá no Rodrigo, faço uma proposta para ser o meu assistente. Aí você vai para a cabine comigo e faz, digamos, o grosso, e aí eu entro fazendo a finalização. Isso. E como é que era a organização disso a bordo? Tipo, todo mundo podia fazer isso qualquer hora? Então, os camareiros poderiam fazer isso, né? Porque era uma coisa que a empresa não se importava, porque eles precisavam entregar o trabalho. E na época, se eu não me engano, eram 25 cabines. Por sessão para cada camareiro. Então, eles podiam contratar um ajudante. Mas esse custo saía do bolso do tripulante. Tá. Se a pessoa também quisesse sozinha limpar as 25 cabines... Limpava. Isso. Tá. E hoje isso ainda funciona assim? Na Royal, não. Hoje não é mais... aceito fazer side jobs, ou side jobs que tem são próprios da empresa, né? Entendi. Então, a empresa mesmo solicita e organiza. Tá. E aí, você falou então que dava para tirar uma graninha a mais com esse side job. Isso. E você já chegou a tirar até quanto? Quando foi essa época do pool attendant? Então, como pool attendant, cada camareiro pela sessão nos pagava como $120, né? Nesse dia. O dia? O dia, $120. Então, pô, pra eles pagarem $120 o dia... Eles ganhavam muito bem. Eles ganhavam muito bem. Isso. E geralmente eles pegavam a gente justamente no dia de desembarque, né? Que é o dia mais corrido. E você fazia uma média de quantos side jobs assim no mês? Então, eu acabei fazendo pouco, porque o meu horário como pool attendant era muito corrido. Então eu não acabei desenvolvendo muito side job, porque eu acabava ficando muito cansado. Então eu fiz poucos side jobs, né? Eu cheguei a fazer alguns assim de desembarque, ou até mesmo durante a noite, que eles pediam para fazer a limpeza antes, né, do dia do embarque. Você acha que, por exemplo, o teu inglês, quando você fez a entrevista, provavelmente foi avaliado como um inglês razoável, caminhando para o intermediário? Conhecendo bem o Douglas, provavelmente ele deve ter feito essa classificação assim. Você acha, por exemplo, que o inglês no nível do básico para o intermediário, né, de uma pessoa que foque mais para a questão da entrevista, consegue uma vaga de pool attendant? Porque é uma vaga onde talvez o inglês não seja assim peça fundamental logo no começo? Sim, consegue sim. Que nem no meu caso, eu entrei com um inglês bem básico e o pool attendant tem contato com o passageiro, porque fica ali naquela área da piscina e o passageiro sempre acaba vendo e te chamando para fazer alguma pergunta. E aí é a oportunidade que você tem de começar a desenvolver o seu inglês. A Royal Caribbean também ajuda bastante, porque ela dá o curso de línguas, qualquer língua que você queira, online, né? E aí você pode escolher a língua que você queira. Quando você é tripulante, você tem acesso a uma plataforma Uma plataforma
de uma escola dos Estados Unidos e que você pode fazer qualquer língua Para melhorar o inglês para a melhorar bordo. o inglês, aprender espanhol, italiano, francês, a língua que você queira. E você faz isso de onde? Do telefone celular? Do computador da internet do navio. Ah, tá. Lá tem a sala com vários computadores e você acessa lá mesmo esse curso. Bom, e aí o tripulante que decide fazer isso deve ganhar ponto com a empresa também, né? Sim. Porque a empresa tá vendo ali o cara se dedicar diariamente, o cara tá fazendo um curso para dar uma melhorada. Existe um plano de carreira lá na Royal, né? Existe. Você saiu de pool attendant e hoje você trabalha como garçom do bar, que Isso. na nomenclatura da Royal é bar server. Bar server. Tá. Como é que é hoje? Como é que foi esse salto? Como é que você conseguiu fazer isso? Então, foi através de cross-training. A Royal Caribbean, ela dá cross-training para algumas áreas. O cross-training significa você está trabalhando numa área e aí você pode fazer um treinamento para um novo departamento. Isso, para um novo departamento. Então, eu estava trabalhando de pool attendant e aí abriu os cross-training e eu acabei me inscrevendo para fazer. Então, a gente acaba aprendendo sobre todo tipo de bebida, fazer drinks, tudo como que é preparado, como você abre um bar, fecha um bar, tudo é feito nesse cross-training. E você faz isso numa hora vaga? Numa hora fora do seu horário de trabalho. Você vai continuar trabalhando como pool attendant, Como no teu pool caso. attendant. E aí numa outra hora, que seria o teu descanso, você está fazendo esse curso para poder mudar de departamento. Para poder mudar de departamento. No entanto, que você recebe até o name tag, como bar, como treinador. Trainee, isso. E aí eles te preparam em tudo. Aí depois dessa preparação, desse curso, existem os testes, né? Aí você fazendo o teste... não é só fazer o curso e depois já muda de departamento. É feita uma avaliação. Não, o curso, assim que você termina, você já pode aplicar pro departamento que você fez o cross-training. Aplicar significa você vai passar por uma seleção. Por uma seleção. Não significa que você está no departamento, que você já está embarcado. Já estou embarcado. Aí você está lá num departamento X, no teu caso era governança, housekeeping. Aí você fez o treinamento. O treinamento não te garante que você vai mudar. Não. Você vai fazer um processo de seleção normal. Precisa fazer um processo de seleção normal. Só que dentro da empresa, nesse caso. Dentro da empresa. E aí, como é que foi? Você fez o processo durante esse contrato de pool boy e aí no próximo... Ou você já mudou de função dentro do mesmo contrato? Então, esse processo de mudança, eu acabei resolvendo fazer só no quarto contrato. Eu passei 3 contratos trabalhando como pool attendant e no terceiro contrato foi quando eu decidi mudar. Que para mim foi divertido trabalhar como pool attendant, eu estava focado um pouquinho mais em viagem. Como você me conhece, era um pouquinho da bagunça, né? Então eu estava muito me divertindo com tudo que estava para mim. No quarto contrato foi quando eu decidi em dar uma mudada. E falei assim, não, agora eu vou focar um pouquinho mais em dinheiro, chega de bagunça, então vamos crescer, né? E aí foi que eu fiz o cross-training. E aí, após o cross-training, você aplica para a posição de bar server. Então, tem o teste de computador, que são perguntas sobre a posição. E aí, tem, 40 perguntas sobre bar. E aí, você precisa acertar uma certa quantidade. Aí, você passa nesse teste. Logo depois tem o teste de... prático, que eles te levam para o bar e te fazem fazer algumas coisas que são normais do cotidiano do bar para você passar. Da mesma forma que abriu, por exemplo, para o bar, poderia abrir para qualquer outro departamento. Outro departamento. E se você achar que você tem a qualificação... Porque aí eles vão te passar os requisitos, não é isso? Isso. Se você tiver esses requisitos, você pode aplicar para essa vaga. Pode, né? Pode. Para qualquer um departamento. Na Royal Caribbean, você pode aplicar para qualquer departamento que você queira, né? Eles dão essa oportunidade.
Você está preparado para fazer qualquer tipo de função? Você pode. E todas as áreas têm treinamento? Não todas as áreas, algumas áreas. Alguns departamentos você tem que ter essa qualificação já vinda de casa ou se preparar lá dentro mesmo. Tá, mas vamos supor, de repente, sei lá, social hostess, ou recepcionista, são funções assim que já não tem treinamento? Não, tem algumas funções que não tem treinamento, mas você pode se preparar e aplicar para essas posições. Por mais que não tenha treinamento, você pode passar pelo processo seletivo de qualquer função. Desde que você saiba que você está preparado. Sim, desde que você saiba que está preparado. Ou seja, se a pessoa embarca já com um curso ou com uma qualificação, sei lá, numa área que ela já sabe previamente que não tem treinamento lá dentro, porque você teve uma sorte do caramba, assim, você chegou lá dentro, tinha um treinamento para o bar, né? Eu não sei se na tua época do projeto já tinha aula de bar. Tinha também. Então você já tinha um pouco de noção do que você ia encontrar. Mas vamos supor, se você já vai para lá, com curso de fotografia, de guest service, de entretenimento, você já sabe qual é o departamento que você quer, você já tem essa formação, isso já vai te deixar um pouco mais à frente dos outros candidatos. Sim, bastante, bastante. E lá nós brasileiros acabamos nos destacando muito, né? Por quê? Porque a gente é uma pessoa mais sociável, mais alegre, um pouco diferente de algumas outras nacionalidades. Então, a gente quando vai focado, a gente acaba se despontando um pouquinho mais. Mudou muito o salário de pool attendant para bar server? Bastante. Nossa, bastante quanto? Bastante. De pool attendant que eu ganhava $750 para bar server num salário que... O primeiro salário, que foi um salário básico, foi de $1.800. Básico? Por que básico? Porque como bar server a gente trabalha por comissão e quanto mais você vende, mais você ganha. E dependendo do bar que você trabalha, você ganha mais também por causa que são bares mais movimentados. Então varia muito o salário de um bar server. O seu primeiro salário de bar server, depois dessa transição, foi de $1.800. $1.800. Ou seja, mais de R$10 mil. Se a gente pensar no câmbio de hoje. Deu para construir, deu para juntar, deu para fazer alguma coisa já com algum dinheiro? Deu para juntar uma boa grana. Que assim, eu mudei de posição na metade já de um contrato de pool attendant. Uhum. Então eu terminei esse contrato com o dinheiro que eu fiz de pool attendant e bar server, que foi bem curto. Eu fiquei como bar server nesse primeiro contrato 3 meses. E aí saí de férias, porque eu pedi para continuar ainda no navio por mais 3 semanas, porque íamos ter um cruzeiro de música eletrônica, e era a oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro também. Total. E aí eles aceitaram, e ainda até ficaram felizes, porque eu pedi para ficar. E aí só que esse pedido, minhas férias diminuíram. Então, eu voltei logo em seguida, depois de 1 mês, de novo para o mesmo navio, para continuar esse contrato, né? Você que trabalhou na Royal, você já chegou a trabalhar nesses grandes, nos mais luxuosos e enormes navios do mundo? Então, eu comecei na época que o meu primeiro embarque foi em 2011. Eu embarquei no maior navio a ser atracado no Porto de Santos, que era o Mariner of the Seas. Uhum. Isso em 2010. Então, eu fiquei nessa classe de Mariner e meu último navio agora foi o Freedom. Eu ainda não cheguei a pegar a classe Oasis, que é o maior do mundo. Eu ainda não peguei. Eu visitei, porque a gente parava em mesmos portos. Eu tenho amigos que trabalham lá, eu já entrei, já visitei e tudo. Ainda não fui para a classe Oasis. Você imaginava, quando você estava lá no supermercado, que tudo isso podia acontecer? Ou seja, você tinha esse sonho, já tinha essa expectativa, imaginava que você teria uma certa... Porque a gente acaba tendo uma certa segurança, né? Financeira, sobretudo. Porque a gente sabe que a nossa vaga está lá, eles contam com a gente, se a gente não apronta, se a gente faz tudo direitinho, a gente sabe que a gente vai ter trabalho sempre. Sim. Você vislumbrava isso? Então, na época do mercado, eu não me passava pela cabeça essa
mudança toda de trabalhar no navio, né? É como eu falei, eu fui conhecer isso tudo através de um curso que foi Tripulantes do Futuro e que abriu os meus olhos para essa mudança. E eu falei que seria a oportunidade exata, né? Para tentar essa vida. E aí é aquilo, eu sou sincero, a partir do momento que comecei a trabalhar no navio, todo dia eu agradeci a Deus, porque é uma oportunidade de conhecimento muito grande. É maravilhoso. Você, voltando àquela pergunta lá de dinheiro, de juntar grana, o que você conseguiu fazer? Então, graças ao trabalho de navio, hoje eu tenho minha casa própria, né? Construí minha casa, que era uma das coisas que... Com quantos anos você tá? Hoje eu tô com 38. Você embarcou com 28. Com 26. 26. 27. Tá. E aí você já tem a sua casa própria. Quantos países você conhece? Países, Fabrício, vou ser sincero, porque em números é muito difícil, mas eu fiz quase todos os roteiros da Royal Caribbean. Eu só não fiz uns 2. Quase todos os roteiros. Fala um pouco pra mim, por onde você já passou? Mediterrâneo, norte da Europa, já fui para Dubai, já fui para todo o Caribe, muitos lugares. E quando você estava aqui, morando em casa, trabalhando no supermercado, o que você já tinha conhecido do Brasil, por exemplo? Nada. Ah, não, sacanagem. Do Brasil? Do Brasil, sim, alguns lugares. Eu já tinha ido para Rio, já tinha ido para o Sul, né? Isso eu já tinha conhecido. Você também tinha essa sensação, porque eu tinha muito isso assim, quando os caras conversavam, às vezes a gente tinha oportunidade na escola ou numa roda de amigos, assim, a pessoa falava assim, não, porque lá nos Estados Unidos, aí eu ficava olhando assim com a maior inveja, tipo, porra, a pessoa foi para os Estados Unidos, né? Era uma coisa tão distante, né, da gente. É engraçado isso, porque eu tenho um amigo que trabalha no navio também, que é brasileiro, e a gente parou para conversar sobre essa oportunidade. Desculpa. Bebe uma água, tranquilo. Eu aproveito para beber a minha também, que agora a gente tem canecas personalizadas Deck4. Quando você conversava com esse seu amigo... Que era assim, a minha infância foi uma infância muito humilde, né? Meus pais não tinham condições de muita coisa, então o meu crescimento hoje foi porque eu fui atrás de estudos e consegui certas coisas. Então... Você acha que o teu crescimento tem a ver com estudo? Sim. É uma coisa que eu aprendi e eu levo comigo, que a gente pode conquistar tudo, Fabrício. Tudo material. Só que isso pode ser tirado da gente também. Mas a única coisa que não nos tira é estudo e conhecimento. É um valor muito que eu tenho comigo. Quanto mais você procura conhecimento e estudo, é uma coisa que você vai ter com você que ninguém vai tirar. Isso fez a diferença para você no Bastante. navio? Você via a diferença, por exemplo, dos caras que chegavam lá sem preparo algum? Sim. Porque você foi preparado pelo projeto. Sim, né? Eu fui preparado. E eu fui preparado por um trabalho muito árduo, como é um trabalho de navio. Só que chegando lá eu vi que não era tão difícil assim. Deu para seguir em frente. Eu fui imaginando fazer um contrato, 2 no máximo, que os meus amigos que embarcaram comigo, brasileiros, eles fizeram 2 contratos e foram embora. Por quê? Uns não queriam seguir, outros acharam que era muito trabalho, né? Você acha que, por exemplo, se essas pessoas também tivessem sido preparadas, talvez teriam seguido? Sim. Se tivesse um pouquinho mais de força de vontade, procurado um pouquinho mais, teriam seguido, sim. Ou foram escolhas delas, né? Volta no seu amigo que você estava conversando, falando sim. sobre morar fora, Então, sobre outras cidades. Conhecer outros lugares, a gente estava conversando que, incrível que pareça, a mesma percepção dele era a mesma que quando a gente era criança, a gente assistia muita TV, né? E uma das coisas que era muito forte na minha imagem é eu assistindo o programa da Eliana, que ela fazia aquelas viagens, conhecendo parque aquático, indo para Disney, aquário em Barcelona. E eu via muito isso e ficava maravilhado. Eu falei assim, nossa, isso jamais eu conheceria. E a maior emoção para a gente era quando
a gente chegava nesses lugares e se remetia a essa imagem de infância que ela estava e a gente estando no mesmo lugar. Então, eu sou meio que chorão, então eu chorei muito conhecendo. Eu te entendo, porque eu também passei muito por isso, assim. Eu chegava eu era professor de artes, pensa. Dava aula no colégio, em colégios do estado. Então, um professor do estado nunca vai imaginar que ele pode, por exemplo, conhecer a Grécia ou o Egito. Eu dava aula falando sobre a história do Egito Antigo e na minha cabeça eu falava assim, o quê? Dando aula aqui no estado, na época pagavam R$12 a hora a aula, era um inferno da aula. Tinha diretora que te trancava na sala de aula com os alunos, porque eles não podiam sair. E aí eu ficava ali pensando, eu tentava dar minha aula quando eles queriam assistir e ficava assim pensando, meu Deus do céu, como eu vou viver fazendo isso, né? Como é que eu vou conseguir realizar os meus sonhos com tantas inquietações que eu tenho aqui dentro de uma sala de aula? E aí, quando surgiu a chance de ir para o navio, eu não pensei duas vezes. Eu falei, é a hora, é agora que eu tenho que ir para não voltar para essa realidade, né? Ou se voltar para essa realidade, voltar transformado, voltar diferente. E aí, a primeira vez que eu pisei no Egito e na Grécia, foi essa emoção, assim, foi choro, foi de você imaginar que, putz, é possível, né? E eu te falo porque na época que eu fui recrutado, que era muito difícil isso, nos anos 2000, eu também não falava inglês muito bem, sabe? E eu sabia, com 2 semanas de antecedência, que eu ia passar por uma entrevista. Eu nunca estudei tanto, eu estudava 8 horas por dia. Eu fazia aula de inglês e espanhol, 4 horas de inglês, 4 horas de espanhol, para passar nessa bendita entrevista. Sim. O cara fez 4, 5... perguntas que eu também tinha estudado, passei tanto em espanhol quanto em inglês e, a minha vida mudou, daquele dia em diante, a minha vida mudou. Se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse estudado essas 2 semanas intensivamente para essa entrevista, talvez meu destino seria outro. Sim, né? Eu acredito. Qual foi o lugar mais, assim, icônico, mais legal que você passou? Bom, um dos lugares que eu sempre tive vontade de conhecer era a Grécia também. Dubai foi um dos lugares maravilhosos que eu passei. E dos lugares que eu mais, assim, em questão de paisagem, em questão de beleza natural, foi na Noruega, em Geiranger. Você falou passei, só passou do navio, deu tchau, ou você conseguiu descer? Não, conseguia descer, conseguia fazer passeio turístico. Mas dizem que, galera do bar, do housekeeping, da pool attendant, diz que a galera não sai, que só trabalha nos horários que o... Não, lá a gente tem horário de trabalho, são schedules, né? São horários que acabam tendo... Um horário, geralmente, você trabalha um pouco de manhã, um pouco no final da tarde, à noite. Tudo depende da posição. Como pool attendant, eu trabalhava das 5 da manhã às 5 da tarde. Tecnicamente, não tinha tempo para sair. Mas, como era esse horário, eles nos davam, durante o cruzeiro, uns 2 dias de day off. Entendi. Então, eles pensavam até nisso. Isso. Você pesquisou, você decidiu ir para a Royal porque ela já tinha todas essas políticas de plano de carreira, de tratamento, né, de recursos humanos e tudo mais? Ou foi a que apareceu e você se jogou? Bom, eu lembro que na época eu acabei fazendo processo seletivo para a MSC e para a Royal, né? A minha primeira entrevista para a navio eu fiz para o shopping e como era a minha primeira entrevista, eu não estava tão preparado assim e eu acabei não passando. A segunda entrevista para a MSC eu acabei passando e como eu tive 2 entrevistas meio que próximas, que foi da MSC e da Royal, eu tive a opção de escolher em qual companhia ir. Você já sabia naquela época que a Royal faz isso, tem esse tratamento, é desse jeito? Porque uma coisa que eu sempre falo, assim, é muito importante o tripulante, quando está nesse processo, saber qual empresa vai.
né? Saber quais são os valores, a missão, a visão que a empresa tem, qual é a política de recursos humanos que a empresa tem, né? Porque às vezes você embarca numa companhia que você fala assim, putz, muito bagunçado. Às vezes pode ser traumático, pode ser um embarque traumático. Por isso que eu tô querendo saber, assim, até porque você falou que teve essas duas possibilidades. Por que você escolheu a Royal? Então, eu escolhi a Royal porque, justamente, eu acabei procurando saber sobre a companhia e o que foi me falado, o que eu estudei sobre a companhia, que era uma companhia que te dava uma qualidade de vida bem melhor, né? E pela questão também de ter a chance de uma mudança de função muito mais rápida em qualquer departamento que você queira, né? Que você seja preparado. Então, entre as duas companhias que eu tinha passado, eu preferi pela Royal pela chance de crescer e de aprender mais. Como é que é a vida de um tripulante dentro de um navio da Royal? Bom, a vida é assim, é bem diferente do que estar em terra, porque lá a gente trabalha, mora e convive com todo mundo durante 24 horas, então é bem gostoso, assim. Tipo, a gente trabalha, nós temos nossos horários livres para poder sair, fazemos nossa turma para sair para um passeio turístico, ir para uma praia. Durante a noite. Desculpa, vocês trabalham quantas horas? Então, no bar, eu trabalho... Depende muito do bar, né? Do bar, se eu pego um bar da piscina, tem um schedule para mim abrir o bar. Aí, vamos supor, eu tenho que abrir o bar às 9 horas da manhã e meio-dia ou 1 hora eu tenho um break, que aí eu voltaria a trabalhar só às 6 da tarde. Nossa, você tem um break de 5 horas? E aí depois das 6 da tarde eu estaria para ajudar a fechar o bar e poder fazer backup em qualquer outro bar. Ou seja, se o navio estiver atracado, se desce numa boa. Desce numa boa. Tem bares que te dão uma oportunidade de você sair numa boa. Você sabe, assim, me dizer a carga horária? Num dia, qual é a carga horária máxima que você trabalha? Então, o que você pode trabalhar no máximo são 11 horas. Isso é respeitado? É respeitado, não pode passar de 11 horas. Vocês batem cartão? Como é que funciona? Nós temos o sistema, né, pelo computador, de registrar a entrada e saída do trabalho. E quem é que supervisiona isso para que você, de repente, não passe das 11 horas trabalhando? Então, tem o supervisor que está lá olhando todo esse sistema, né? Só que quem regula mesmo o seu tempo de trabalho no bar é você. Você que é responsável pelo seu horário. Entendeu? Você só não pode ultrapassar as 11 horas. Não pode. E se ultrapassar, o que acontece? Se ultrapassar, você pode tomar uma advertência. Você só passa de 11 horas caso o seu supervisor peça. Né? É normal que ele peça? É só quando é dia de muito movimento que realmente é necessário que você trabalhe um pouquinho mais. Mas aí é questão de você está trabalhando um pouquinho mais, você está ganhando um pouco mais também, porque você trabalha por comissão. Então você pode trabalhar até 11 horas por dia e com breaks. Com breaks. Às vezes breaks até longos para você descer e conhecer o... Sim, existem bares que você vai trabalhar um pouco de manhã, um pouco à tarde e um pouco à noite. Existem bares que você só vai trabalhar à noite. Por exemplo, um bar de um cassino. O navio está atracado, o cassino não funciona. Então, o bar só vai abrir assim que o navio sair do porto. Óbvio, você tem os backups para fazer, que seria ir trabalhar em outros bares. E aí, você fica à sua opção. Um dia de você não fazer esse backup, diminui um pouquinho de ganhar, porque é um dia de porto, em um horário que não vai ter muito passageiro, porque a maioria dos passageiros estão na rua. Você tem essa opção de não fazer esse backup e sair. Poxa, que legal, né? Que bacana. E o que te disseram da outra empresa que você não foi? Por que você não escolheu essa empresa? Bom, assim, o meu conhecimento da outra empresa, que era uma empresa um pouquinho sem muitas regras, que se trabalhava muito mais e... Tipo, eu tenho amigos que trabalham nela e quando a gente conversa sobre comparação de qualidade de vida, eu percebi que é muito diferente. Então, graças a Deus, eu fiz a escolha certa.
Então, acredito que na outra empresa, acredito que eu não teria ficado tanto tempo. O que que você sente, assim, qual é? Porque às vezes eu acho, eu que trabalhei muitos anos na MSC, por exemplo, e a gente trombava a galera nos portos, tal, e eu tenho muitos amigos que trabalham na Royal, na Princess, em várias companhias, e aí a gente sempre tem a impressão, assim, que é um tripulante superior, que é um tripulante com uma paz de espírito diferenciada. Da onde vem essa impressão que parece que são todos calmos, são todos tranquilos e todos muito felizes com a empresa? Isso é muito louco. Então, é aquilo, como eu falei, a empresa ela te dá um suporte muito grande, né? Em questão de aprender e crescer, em questão de qualidade de vida, em questão de alimentação, em questão de você poder ter uma academia para ir, festas. Então, ela te dá um suporte muito grande. Ela pensa muito na felicidade do tripulante. O tripulante estando feliz, o tripulante tendo muitas coisas diferenciadas para fazer, o tripulante vai poder passar essa felicidade para o passageiro, né? E como é que é a tua família? O que eles pensaram quando você foi? Como é que eles estão hoje? O que eles pensam? Você chegou a ajudar de alguma maneira? Ou só o fato deles te verem mais estável, mais equilibrado financeiramente, isso já causou algum impacto na tua convivência com eles? Bom, a minha família, a primeiro momento, achava meio que, será, né? Eu nunca tinha visto esse negócio de trabalhar num navio, até eu chegar com essa novidade e do nada, tô indo embora, tô indo trabalhar no navio. Uma das pessoas que mais me ajudou foi minha avó. Foi ela que praticamente bancou todos os meus cursos, né? STSW, tirar visto. Foi a pessoa que investiu em mim. E depois, trabalhando no navio, óbvio, eu tive a oportunidade de ajudar um pouquinho melhor a minha família, né? Com algumas coisas. Então, ajuda bastante. Hoje eles estão... Me permita perguntar, que coisas e qual é a sensação de poder ajudar a família? Bom, eu ajudei um pouco financeiramente, né? Como eu disse, eu construí a casa para minha família. Então, uma qualidade... Enquanto eu estou no navio, trabalhando no navio, eu consigo dar uma qualidade um pouco melhor de vida para eles. E o que você sente fazendo isso, assim? Porque é louco, né? A gente passar de um pular, sei lá, 10 casas. Porque o que a gente vai esperar? Às vezes você está lá trabalhando no supermercado, ganhando 1.100, você vai ter os teus custos, você vai ter os teus impostos, você vai ter os teus boletos, as tuas coisas todas para pagar. Não é que sobra tanto para poder investir em casa, né? Muita gente vive com essa grana, mas de repente a sua realidade mudou completamente, né? Qual é a sensação? Qual é o sentimento que você tem, assim, de tipo, putz, eu vou lá e vou injetar essa grana assim na família? Bom, a sensação é de vitória, sabe? Como um exemplo, eu cresci com meu pai falando que tinha uma vontade de construir uma casa para dar uma vida melhor para gente. E eu cresci e ele nunca pôde, né? E do nada, eu trabalhando no navio, consegui construir essa casa. Eu não diria do nada. Sim. Eu acho que é do preparo, sim. Da qualificação que você foi buscar, do empenho que você foi. Eu lembro de você quando era aluno. Sempre o primeiro, sempre o último a sair, sempre muito educado, sempre muito focado, né? Embora tímido, mas sempre muito, muito focado, assim, determinado. Né? Então eu acho que isso não veio do nada. Você foi atrás disso, você buscou isso, e eu vi o quanto você se doava para isso, né? E aí essa sensação de vitória, de alegria, de felicidade, de alegria, de crescimento e de ver que eu não seria simplesmente uma vírgula para as outras pessoas, né? Como eu cresci numa família humilde, até mesmo no meu bairro, vizinhos. Tipo, parece que eles te dão... Eles pensam que você nunca vai chegar num crescimento, né? E a partir do momento que eu
procurei estudar, procurei ter conhecimento e tive esse crescimento, isso se torna notório tanto na minha família quanto para quem está ao meu redor que existe uma mudança. E você sonha em voltar? Então, Sonha em voltar, não? Você ainda quer voltar? Continuo ainda pela empresa. Eu, depois dessa pandemia toda, né, nós ficamos sem embarcar e eu voltei para o meu trabalho que eu fazia, que eu conquistei um pouquinho antes de embarcar, porque eu fazia mais como freelance e hoje eu estou meio que fixo. Então eu voltei. Eu estou gostando dessa experiência de estar em terra, né, para viver um pouquinho mais essa vida real. Então, eu estou esperando passar toda essa situação e de pandemia mesmo e eles decidirem começar a chamar toda a tripulação, porque agora estão chamando poucas, porque os cruzeiros estão muito reduzidos. E aí eu estou pensando seriamente se eu volto ou não. Mas a minha intenção é voltar. Mas... Esse teu trabalho que você reencontrou e que pós-pandemia você está refletindo sobre a possibilidade de ficar, ele te traz o mesmo valor e a mesma segurança que o navio te dá? Ou seria mais por uma opção também de qualidade de vida, de amadurecimento, de poder conviver com as pessoas? O que está pesando aí nessa balança? Bom, esse trabalho que eu faço hoje é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e eu amo fazer, que eu trabalho com designer de moda hoje. Então, trabalho com produção de figurinos. Então, é uma vida também que eu amo estar fazendo. E isso que está me pesando é voltar para o navio. Hoje, o navio seria mais pela questão de juntar uma grana com muita mais facilidade, mais rápida, ou estar próximo da família, de amigos e ter uma vida normal como qualquer outro, ganhando um salário bom, porém não chega perto de um salário de um navio. Que também é uma coisa que os tripulantes precisam entender, né? Eu tive dificuldade no começo de entender isso, assim. Quando você renuncia, quando você opta, ok, volto para minha vida normal, você tem que saber que você volta para o salário normal, que você volta para o boleto todo mês na sua casa, que você volta para a mocinha da telefonia ligando todo dia para você no seu celular enchendo seu saco. Ou seja, tudo volta ao normal. Sim. Né? E você precisa se adequar à realidade financeira de antes. Né? Por mais que você hoje está num trabalho que você ama, que você gosta, que te dá uma segurança também, claro que não a do navio, mas você tem que entender e aplicar isso para a sua vida de que essa é a vida real, essa é a realidade, e chega uma hora que a gente tem que realmente fazer isso. Embora algumas pessoas estejam há 20, 30, com isso a gente está há 40 anos navegando, mas não acaba sendo o caso de muita gente que a gente conheça, porque as pessoas vão para fazer um pé de meia, vão para dar um jeito numa coisa ou outra, né? E depois voltam realmente para a realidade. E qual é o seu maior sonho? Bom, meu maior sonho hoje acredito que é estar bem, trabalhando com o que eu goste, né? E conseguindo ter uma qualidade de vida a cada dia melhor, né? Hoje, depois de trabalhar num navio, a gente acaba tendo algumas prioridades e alguns pensamentos que, às vezes, nem tudo nos traz felicidade, né? Mas a nossa felicidade está em nossa paixão, nosso amor, fazendo o que a gente gosta, independente do que seja, estando próximo de quem a gente gosta. E eu acho que essa é a felicidade que hoje, e o meu sonho que eu procuro, né? É estar bem, estar com uma qualidade de vida bem melhor. Para o menino que está começando agora, que vai ter a chance de embarcar como pool boy, o que você diria? O que você recomendaria? Bom, eu recomendo que procure ter conhecimento, aprimore o inglês, porque como pool boy, na Royal Caribbean existe uma diferença um pouquinho boa, né? Porque assim, como pool boy você vai estar limpando as dependências, mas tem a tal station. Se você tem o inglês melhor do que qualquer outro, óbvio que você vai ser escolhido para ficar mais tempo na tal station, porque você vai ter aquela conexão maior com o passageiro, né?
E ali a Tal Station praticamente é como se fosse um posto de informação na piscina. Todo mundo passa ali para sempre fazer alguma pergunta, pedir uma informação. Então, foque no inglês, vá preparado para trabalhar, né? Porque são 11 horas trabalhando, e debaixo de sol, debaixo de chuva. Então, é força de vontade, né? É ter foco e procurar a crescer, né? É isso que eu indico, assim. E, com certeza, quanto mais você procura crescer, procura estudos, procura melhorar, é como eu disse, você não vai perder isso, você só tem a ganhar. Que legal. Olha, eu adorei bater esse papo com você. Que gostoso ouvir mais da sua experiência. Eu, desde quando eu te conheci lá atrás, sabia que você estava predestinado ao sucesso. Quando você embarcou na Royal Caribbean, assim, foi uma alegria muito grande para todo mundo do projeto. E a gente sabia que seria uma história de sucesso, seria uma história bacana, porque você sempre foi um cara muito estudioso, né? Muito organizado e muito gentil. Então não teria como ser diferente a sua história. Te agradeço por ter disponibilizado um tempinho aí do seu trabalho, das suas férias, para estar aqui com a gente. E você que acompanhou esse papo, se você gostou, você já deixa um like, já compartilha. Eu acredito que você já está inscrito no nosso canal, você não pode perder os nossos podcasts, beleza? Compartilha com a galera toda, manda para aquele seu amigo, para aquele seu primo, para o filho da sua colega, da sua esposa que pretende embarcar, por exemplo, e mostra para ele que é uma realidade. Assim como foi com o Rodrigo, pode ser com você, pode ser com alguém que você conheça. A gente vai estar sempre aqui, levando conteúdo da melhor qualidade para todos vocês. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo podcast. Tchau!